Você já parou para pensar por que a Páscoa sempre está ligada à Lua? E se eu te dissesse que a data mais importante do cristianismo não foi marcada ao acaso, mas está profundamente conectada aos ciclos celestes? Mais do que uma tradição religiosa, existe aqui um mistério que une astronomia, história, Bíblia e uma das noites mais impactantes da humanidade. A Lua da Páscoa não é apenas um detalhe do calendário. Ela pode revelar algo extraordinário sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E quando entendemos isso, a forma como enxergamos fé e ciência muda completamente. Fica comigo até o final, porque a parte mais impressionante está justamente na conexão entre a Lua, a crucificação e as profecias bíblicas. A primeira pergunta é: por que a Páscoa muda de data todos os anos? Muita gente pensa que isso é apenas uma decisão da igreja, mas não é tão simples assim. A origem dessa data está diretamente ligada aos movimentos da Lua. A Páscoa cristã é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de março. Ou seja, a Lua literalmente participa da marcação do evento. Mas isso não começou no cristianismo. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa relação começa no Antigo Testamento. Em Êxodo 12, a Páscoa judaica é instituída por Deus na noite em que Israel seria liberto do Egito. O cordeiro seria sacrificado no dia 14 do mês de Nissan, e o calendário hebraico é lunisolar. Isso significa que seus meses eram definidos pelos ciclos da lua. Em outras palavras, a primeira Páscoa da história aconteceu sob uma lua cheia. E isso não é apenas um detalhe astronômico, é um símbolo teológico. A noite da libertação aconteceu sobre a luz da lua, como se o próprio cosmos participasse do plano redentor. Agora vem a parte que tudo muda. Jesus foi crucificado exatamente durante o período da Páscoa judaica. Os evangelhos conectam claramente a morte de Cristo com essa festa. Cristo é apresentado como o Cordeiro Pascal. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, verso 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso significa que a crucificação ocorreu durante o mesmo ciclo lunar que marcava a libertação do Egito. Mas aqui surge uma questão fascinante. A astronomia moderna consegue retroceder no tempo e calcular as fases da Lua no século I. E os estudos astronômicos apontam que uma das datas mais prováveis para a crucificação é 3 de abril de 33 depois de Cristo. Nessa noite, houve lua cheia. Isso é extraordinário. A ciência astronômica consegue reconstruir o céu da noite em que Cristo morreu. E é aqui que fé e ciência se encontram. A Bíblia narra o evento. A astronomia reconstrói o cenário celeste. A história conecta os fatos. Mas existe algo ainda mais intrigante. Em Atos 2, Pedro cita a profecia de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Muitos estudiosos associam essa linguagem à crucificação. Agora vem a pergunta que gera enorme curiosidade. Houve realmente algum fenômeno lunar naquela noite? Pesquisadores em astronomia histórica apontam que em 3 de abril de 33 depois de Cristo ocorreu um eclipse lunar visível em Jerusalém, ao anoitecer. Durante esse fenômeno, a lua pode assumir uma coloração avermelhada, a famosa lua de sangue. Isso significa que após a morte de Cristo, a lua cheia poderia ter surgido no horizonte com um tom vermelho. Pense no impacto dessa cena. A cidade de Jerusalém, a tensão após a crucificação, o céu escurecido durante o dia e, ao cair da noite, uma lua avermelhada surgindo. É impossível não perceber a força simbólica disso. Obviamente, aqui precisamos fazer uma análise responsável. Objeção comum. Isso prova sobrenaturalmente a Bíblia? Resposta: a astronomia por si só não prova a teologia, mas ela oferece uma impressionante convergência histórica com o relato bíblico. A ciência não substitui a fé, ela ilumina o contexto. Isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Por que Deus escolheria um evento cósmico para marcar a redenção? Do ponto de vista bíblico, a criação inteira participa da narrativa da salvação.
Romanos 8 mostra que a criação geme aguardando redenção. A cruz não é apenas um evento humano, é cósmico. A morte de Cristo tem implicações universais. A lua, o sol, a noite da Páscoa, tudo isso comunica ordem, significado e propósito. Na filosofia da ciência, isso toca uma questão profunda. O universo é apenas matéria em movimento ou ele carrega inteligibilidade? A cosmovisão cristã afirma que a racionalidade do cosmos reflete a mente do Criador. Por isso, ciência e fé não são inimigas. A própria possibilidade de estudar os céus pressupõe ordem matemática. E essa ordem sempre foi um dos grandes argumentos teístas na história da ciência. Cientistas como Johannes Kepler viam a astronomia como uma forma de pensar os pensamentos de Deus depois dele. E é aqui que o mistério da Páscoa alcança seu clímax. Na primeira Páscoa, a lua ilumina a libertação do Egito. Na cruz, a lua cheia testemunha a libertação do pecado. No Êxodo, o sangue do Cordeiro salva da morte. No Calvário, o sangue de Cristo oferece redenção eterna. O céu e a história parecem convergir em uma única mensagem. A Páscoa não é apenas uma data, é uma narrativa que atravessa séculos, une astronomia, profecia, história e redenção. A lua não é o centro. Cristo é, mas ela aponta para a grandeza do momento, como um relógio celeste que marca o ápice da história da salvação. Talvez o maior mistério da Páscoa não seja a lua, mas o fato de que Deus entrou na história. O Criador do cosmos escolheu agir dentro do tempo, da história e sob os céus que Ele mesmo criou. E quando ciência e fé são compreendidas corretamente, elas não se anulam, elas se iluminam. A lua da Páscoa nos lembra que a cruz não foi um acidente, foi propósito, foi plano, foi redenção. Na sua opinião, a conexão entre a lua, a Páscoa e a crucificação fortalece sua fé? Ou você vê isso apenas como coincidência histórica? Escreva nos comentários, eu quero muito ler sua visão. Se você gosta de vídeos que unem ciência, história e Bíblia com profundidade, se inscreva no canal. Aqui, a fé não foge das perguntas difíceis. Ela enfrenta cada uma delas com razão, evidência e profundidade.